Seja bem-vindo ao canal Aprendiz de Illustrator. No tutorial de hoje nós vamos aprender a partir de um case real a criar um logo para uma igreja. Então este aqui é a marca que eu desenvolvi para o Santuário do Senhor Bom Jesus da cidade de Campo Largo, no Paraná. E o nosso tutorial estará dividido em 3 momentos. No primeiro deles, vamos ver o conceito da marca que levou ao resultado, da criação do símbolo. A segunda parte é a parte prática, onde nós vamos aprender a construir esse logo dentro do Illustrator. E por fim, no último momento, nós vamos ver como então eu desmembrei a marca em sua identidade visual, criando padronagens e elementos visuais. E se você deseja aprender Illustrator do zero comigo, a partir de exemplos concretos e dicas úteis, acesse o link aqui na descrição. E vamos lá então para o nosso tutorial. Não vou me delongar nessa primeira parte porque o foco é Illustrator e aprender a criação da marca. Porém, vale muito a pena a gente entender como que a gente chegou nesse resultado. Então, a primeira coisa a se fazer é um briefing muito bem feito com o cliente para tentar entender o que ele espera da marca e quais valores ele deseja traduzir visualmente. Então, depois do briefing feito, eu gosto sempre de escolher 3 palavras para definir o conceito da marca. Neste caso aqui, são as palavras imponência, transformação e júbilo. Imponência por quê? Mostra a grandiosidade de Deus e traduz uma comunidade que está sempre em louvor ao Senhor. Transformação porque o santuário está sempre se expandindo, buscando novidades, sempre em prol da evangelização. E júbilo expressa o estado de espírito daqueles que participam do santuário, trazendo empolgação, entusiasmo e tornando o santuário um lugar acolhedor. Então, a partir desse conceito, a gente já consegue visualizar alguns requisitos que a marca precisa ter para corresponder a este conceito, onde o primeiro deles seria um símbolo minimalista construído a partir de linhas. Isso vai tornar a marca muito mais leve, simples e moderna. Também trabalhar com a simetria, ou reflexiva ou rotacional. Por quê? Porque a simetria, ela valoriza essa questão da imponência. Também, um dos requisitos lá do briefing era que se trouxesse elementos da arquitetura para a construção do logo. E por fim, um elemento religioso, para que justamente remetesse à religiosidade e trouxesse mais vínculo afetivo. Em seguida, foi criada a paleta de cor, com 2 cores principais e depois com as degradações desses tons. Foi escolhido então 2 tons principais de vermelho, porque justamente reflete o sangue e também o manto de Jesus. Depois disso, foi definido 3 famílias tipográficas, para que a gente pudesse trabalhar na marca e também na identidade visual, onde mais para frente nós vamos ver. E agora então, na parte da construção do símbolo, eu trouxe aqui para vocês verem a fachada do santuário, onde é muito predominante na arquitetura essas diagonais aqui nos 2 lados. É o elemento que mais se destaca. Então, era meu desejo trazer esse elemento de alguma forma para logo. E no interior do santuário nós temos esses 3 arcos aqui, que são os elementos que fazem o diferencial dentro do santuário. E também, então, foi um desejo meu trazer esses arcos para dentro do logo, para que assim trouxesse mais ainda proximidade com o santuário. Depois disso, parti para o sketch. Como vocês podem ver, não sou um desenhista profissional, e é esboço mesmo. Acho que é isso que a gente tem que perder o medo na hora de criar. É esboço ali, jogando as ideias para tentar visualizar as formas, porque depois nós vamos lá para o Illustrator para criar realmente um trabalho impecável. Então, no sketch a gente tem que ter a liberdade para fazer rascunho mesmo, de qualquer jeito, para tentar entender a ideia apenas. Então nós vemos aqui que eu tentei outras variações, e além disso teve várias outras páginas de sketch, mas destaquei aqui como eu comecei os primeiros sketches, aqui quando eu já comecei a ver alguma coisa interessante, que eu falei, caramba, dá para trabalhar assim. E depois disso fui esmiuçando ainda mais esta ideia aqui, para até chegar então nesta outra aqui que foi próximo já do resultado final. Então, como que ficou a representação simbólica desta logo, a construção, Eu quis trabalhar aqui com os 3 arcos, então nós temos o principal aqui em cima e mais 2 aqui pela metade. Depois disso, aqui nós temos a gota de sangue, justamente para remeter a gota, o sangue de Jesus. Depois nós temos aqui essas 2 formas que também lembram o manto de Jesus.
E também trazendo os símbolos religiosos, nós temos aqui a cruz, que se forma no centro, e por fim nós temos essas diagonais aqui embaixo, que fazem menção, então, à arquitetura externa do santuário. E este aqui é o grid de construção da marca, que é o que a gente vai aprender a fazer agora lá no Illustrator. Então, a primeira coisa é criar o grid. Então, nós vamos aqui nessa ferramenta de linha e nós vamos escolher, ó, ferramenta grade retangular. Clicamos em qualquer lugar e colocamos um tamanho de 600 por 600 pixels e vamos definir 13 divisões horizontais e 13 verticais, que foi justamente esta base que eu usei para criar o logo. Feito isso, nós vamos então posicionar aqui no centro, em qualquer lugar, e vamos fazer com que ele fique então como guias. Então nós vamos clicar com o botão direito e colocar em desagrupar e depois de novo com o botão direito e criar guias. Aqui no meu caso ficou tudo invisível. Por quê? Porque as guias não estão sendo visíveis. Eu preciso habilitar isso. Então eu clico com o botão direito do mouse e vou aqui, ó, mostrar guias. E já apareceu aqui para mim. Então como que a gente vai fazer? A primeira coisa é fazer aquele arco central. Então nós vamos pegar a nossa ferramenta retângulo, definir aqui um traçado de um ponto e o preenchimento com nada, e vamos fazer então o nosso retângulo. Nós vamos pular 4 quadrados e vamos começar aqui, ó, neste aqui. E vamos contar 6 a partir daquele lá. Isso, vamos subir aqui, ó, até faltar apenas 2. Feito isso, voltamos com a ferramenta de seleção direta. Nós vamos clicar nessa pequena bolinha aqui, pressionar Shift e clicar na outra bolinha aqui. E agora soltou do teclado e vamos arrastar aqui até se encontrarem as duas diagonais, formando então o nosso arco. Feito isso, nós vamos duplicar o nosso arco, pressionando Alt e arrastando. E nós vamos colocar ele aqui, ó, contando 7 quadradinhos para cima. E vamos alinhar no final do nosso grid e aqui também no final desta linha aqui. Então selecionamos a ferramenta de seleção direta, selecionamos esses 2 pontos de baixo e pressionando Shift, nós vamos então arrastar para cima. E agora nós vamos fazer a parte de cima, selecionando a ferramenta caneta, nós vamos vir bem aqui neste último ponto, arrastar até aqui ao meio, né? Nós vamos arrastar um quadrado menos e vamos ir até o final aqui em cima. Depois disso a gente vem até aqui de novo, até esse ponto aqui, e arrasta até o final aqui embaixo. Voltamos para a ferramenta de seleção, agora já temos aqui este desenho aqui. Como que faz para continuar, né? Vamos pegar a ferramenta de seleção direta, selecionarmos esse ponto aqui e vamos girá-lo até que ele encaixe aqui, ó, bem certinho nesse ponto aqui. Feito isso, nós vamos então arrumar essa parte de baixo aqui. Como que faz? Nós vamos selecionar este elemento e este elemento e vamos na ferramenta de construtor de formas e clicamos aqui. Pronto, voltamos com a ferramenta de seleção direta, vamos selecionar apenas este lado aqui e vamos deletar. Aqui embaixo também vamos deletar. E agora nós vamos selecionar este ponto aqui de baixo com a ferramenta de seleção direta e vamos também deletar, certo? Aqui, se a gente for ver, eles não estão unidos esses 2 pontos. Então, o que nós vamos fazer? Vamos selecionar este elemento, clicar com a ferramenta de seleção direta e vamos arrastar um pouquinho aqui para cima. E agora, também com a ferramenta de seleção direta, vamos selecionar esses 2 pontos e dar um Ctrl J. Pronto, eles vão se unir os 2 pontos. Já partindo quase para o final da logo, nós vamos agora com a ferramenta de retângulo, criar um retângulo aqui embaixo, selecionando aqui, ó, 3 quadrados. Depois disso, a gente vem aqui com a ferramenta de seleção direta, seleciona apenas este ponto aqui e vamos arrastar com o Shift pressionado mais 2 quadrados para cima. E está feito essa outra forma aqui que remete à arquitetura da igreja. Então, nós vamos agora duplicar isso, né? Selecionamos esses 2 elementos aqui, vamos com o Alt pressionado, clicamos e arrastamos com o Shift também pressionado. Vamos vir até aqui o final
E vamos clicar aqui para refletir horizontalmente. E já temos quase o nosso logo finalizado. Só falta agora a nossa gota. Como que a gente vai fazer? Com o quadrado, também ferramenta de retângulo, nós vamos construir um quadrado aqui. Para fazer o quadrado, pressiona Shift para que fique todos os lados iguais. E ocupar toda esta área aqui. E agora a gente vai descer um pouquinho aqui, fazendo este outro quadrante aqui. E vamos selecionar 3 pontos aqui para a gente arredondar. Então, com o Shift pressionado, nós vamos clicar em 1, 2 e 3. E agora, soltou o Shift, nós vamos clicar e arrastar a ponta. Com o Shift pressionado, vamos rotacionar uma única vez para que ele fique verticalmente. E por fim, falta a gente colocar a espessura que a gente gostaria na nossa logo. Neste caso aqui, nós vamos colocar 30 pontos. Olha que bacana, não é? Mas nem tudo na construção de marcas e logos é geometria. Então existe algo que se chama ajuste óptico, onde visualmente nós vamos tentar ajustar para que fique mais confortável para o nosso olho. Então aqui tem 2 coisas que me incomodam quando eu olho esse logo. Primeiro, esta parte de cima aqui, que eu vejo que sobrou muito espaço e esse arco aqui tem pouca área de respiro aqui dentro. E também a gota, que aqui ela está muito próxima e aqui ela está muito longe. Então o que eu vou fazer aqui? Vou selecionar este retângulo aqui e vou fazer com que ele termine exatamente lá naquela linha de cima aqui. Já ficou bem melhor, não é mesmo? Vou voltar aqui o preenchimento para 30. E a gota eu vou descer um pouquinho mais para baixo. E agora falta o quê? Fazer apenas o espaço aqui entre os arcos que a gente ainda não fez. Então o que eu vou fazer? Vou dar um duplo clique dentro desta linha aqui e nós vamos selecionar a ferramenta de tesoura, exatamente esta aqui. E nós vamos clicar nessa interseção aqui e nesta aqui. E ele vai fazer o quê? Vai dividir a nossa forma. Agora basta a gente deletar, clicar 2 vezes ali em Delete. E tem mais um ajuste para a gente fazer, não sei se você reparou. Olha aqui, nós temos essa vertical aqui, onde eles estão desalinhados, né? Em vez dessa linha aqui terminar junto, está terminando fora. Então como que a gente arruma isso? Nós selecionamos estes 2 elementos, com o Shift pressionado, e de agora a gente vai aqui em traçado e escolhe esse arremate aqui. Em vez desse primeiro, a gente vai colocar o último. E aí as linhas vão terminar juntas aqui. Então vamos ocultar as guias para a gente poder visualizar melhor e finalizar o nosso logo. Agora nós vamos selecionar todo ele e vamos expandir a aparência. Por quê? Para que ele se torne essa linha se torne preenchimento. Então objeto, expandir, OK. E vamos usar o Pathfinder para unir todos esses elementos aqui. Então nós vamos vir aqui em Pathfinder e vamos unir. E para finalizar, só colocar então dentro da paleta de cor, na cor correta, e o nosso logo está pronto. Eu não vou mostrar aqui neste tutorial como criar a parte da escrita, mas vamos ver como ficou então o resultado final. Foi um pedido do brief, então, que a logo tivesse várias versões. Então, a sua versão vertical, a versão horizontal, a versão selo com o slogan da comunidade e uma versão comemorativa dos 10 anos de elevação a santuário. Aqui a sua aplicação dentro da paleta de cor, né, para mostrar as variações que é possível utilizar. Também só o logo aqui com as suas variações de cores. E aqui eu criei também uma versão comemorativa, né? Uma versão mais divertida, que pode ser utilizada dentro da identidade visual. Que o que eu fiz? Foi trabalhar justamente com variações de cores dentro das formas. Depois disso, eu fiz elementos da identidade visual, onde eu trabalhei com a ideia dos arcos, com os elementos da marca, e criei estes 2 grafismos que estarão presentes dentro da identidade. E também criei uma padronagem a partir da própria marca. E agora eu vou deixar aí para você conferir como ficou tudo isso trabalhado dentro da identidade visual.
E aí, o que você achou dessa identidade visual? Tem algo interessante que te atraiu que você gostaria de aprender a como desenvolver no Illustrator? Deixa aí nos comentários e quem sabe eu possa então fazer a parte 2 ensinando algo mais em específico. Então lembrando que este é um case real e você pode estar aí reproduzindo para estudos apenas. Então você não pode estar reutilizando esta logo aqui que eu apresentei para vocês. E se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal e também você pode aprender Illustrator do zero comigo. Saiba mais ali clicando na descrição.